Boa tarde, galera. Tudo bem? Eu sou o André Uli. Esse aqui é o nosso curso de Introdução à Programação e Desenvolvimento de Software. Ele é um curso que foi pensado para pessoas que estão começando na área de TI ou que de repente estão pensando em migrar de carreira, ou seja, que estão começando do zero ou bem próximo ali do zero e que talvez estejam meio perdidos aí com esse monte de curso sobre ferramentas, enfim. E a ideia desse curso não é falar de uma ferramenta em específica, mas sim dos conceitos básicos da programação, enfim, aquilo que vai te ajudar a entender como usar essas ferramentas, né? Seja uma linguagem de programação, um framework, enfim. Aqui a ideia é que você aprenda a base para depois poder usar essas ferramentas aí sabendo do que se trata, né? E se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo. E se você conhece alguém que está começando aí na programação, já compartilha esse link com ela aí, que com certeza ela vai fazer muito bom uso desse conteúdo. Então, sem mais delongas, vamos lá para a aula de hoje, que é sobre comandos de decisão. A gente na aula passada falou sobre variável, né? Então, aula 4 lá sobre variáveis. Agora a gente vai falar sobre comandos de decisão, tá? E a gente vai começar falando sobre um que ele é muito utilizado. Eu estou reutilizando bastante as coisas, né? Vamos deixar aqui, né? Isso aqui é um código em português, né? Vamos manter aqui. A gente não vai falar de variável, né? A gente vai falar do se, do comando de decisão se, que em inglês é if e em JavaScript também é if, tá? E no if a gente tem a seguinte estrutura, tá? A gente vai ter aqui o se, uma condição, e aqui dentro a gente vai fazer alguma coisa, tá? Executa alguma coisa. A gente vai colocar o que a gente quer que o nosso computador execute. E aí a gente precisa falar, né, que esse se, ele acabou. Fim do se. Aqui, ó. Então ele tem o escopo dele, né? O se, que é a nossa palavra reservada, a nossa condição, né, a regra que vai fazer, né, ele tomar essa decisão, e aí a gente já vai tirar proveito de coisas que a gente aprendeu lá atrás, uma execução. Então como que ficaria esse código aqui em cima, né? Essa conversa com o computador, se eu estivesse usando o se. Aqui eu iria, aqui, né, eu sei que quando eu mando alguma coisa, né, eu faço uma comparação e essa comparação ela é verdadeira. No caso aqui, né, a idade é o quê? 14. Ela é maior que 18? Não. Se você não entendeu isso aqui, volta na aula anterior que lá a gente está explicando certinho. Então aqui, eu vou colocar uma idade verdadeira, o 23. Agora sim, ele vai me retornar o quê? Aqui, verdadeiro, tá? Só que agora eu vou fazer diferente. Eu não quero só saber se isso é verdade ou mentira, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar pro computador, você vai fazer o seguinte, se, vamos colocar uma outra corzinha no nosso se aqui, deixa eu escolher uma cor aqui. Se idade maior que 18, então, aí eu vou colocar o meu então aqui, então, imprima, que é o nosso console log lá do JavaScript. Lembra, entre aspas, pode entrar. Aqui, E aí eu vou falar assim, Opa, deixa eu aqui. E aqui eu vou colocar o fim do C. Por quê? O que está dentro aqui do C, eu quero que ele execute... Eu quero que ele execute somente se essa condição... Olha aqui a condição. A condição é o quê? Uma condição lógica. Se isso aqui for verdadeiro. Então, se isso for verdadeiro, vai executar isso aqui e depois segue a vida, né? O que é segue a vida? Imagina que eu... Deixa eu abrir um espaço aqui. Imagina que eu tenho mais uma instrução aqui que é imprima tchau. Aí ficaria assim, imprima tchau. Eu vou escrever aqui tchau. O que vai acontecer aqui, Tá vendo que tem o fim do C? Ou seja, a condição é só para determinar o que está aqui dentro. É como se fosse uma caixinha essa condição. Ela começa aqui, se isso aqui for verdadeiro, ela faz isso aqui. Aí terminou essa condição e aqui ela sempre vai fazer, independente de a pessoa ser maior ou menor que 18. Então nesse caso, o que aconteceria, né? Nesse caso aqui, se eu rodasse esse código, ele iria comparar aqui, aí ele ia mandar assim, pode entrar, tchau. Ficou estranho, né? Pode entrar, tchau.
Tá, depois a gente melhora isso. E se eu colocar 14 anos aqui, ele vai me responder só tchau. Tá? Por quê? Porque isso aqui é falso, então isso aqui não vai ser executado. Entendi. Mas em JavaScript, né? Como que é isso em JavaScript? Vamos voltar lá para o nosso código. Esse aqui é o código da aula passada, que a gente tem lá o Luke e a Leia, né? A gente estava brincando com variáveis aqui. E aqui, olha, ele perguntava pra gente, você pode entrar, né? Luke, você pode entrar? E eu falava true ou false. Putz, mas isso aqui é estranho, né? Você pode entrar? True. Então o que a gente vai fazer? Isso aqui vai retornar true ou false, tá? Isso aqui, ó, é uma condição. O que eu vou fazer? Ao invés de deixar o meu sistema respondendo true ou false, eu vou fazer ele responder algo que seja inteligível ali para a pessoa que está lendo aquele sistema, que está interagindo com aquele sistema, né? Agora a gente não está mais falando de pessoas programadoras, a gente está falando de alguém que está usando o sistema no dia a dia ali. Então eu preciso comunicar de um jeito que ela vai entender. Então eu vou trocar aqui, ó, eu vou reescrever esse console log como if. Então aqui no JavaScript, eu vou colocar então if, tá? Aí, ó, eu vou abrir aqui parênteses. Dentro desses parênteses, lembra que a gente falou de caixinhas, né? O if, obrigatoriamente, em JavaScript, precisa ter essa caixinha onde eu vou colocar a minha condição. O que é a minha condição? Uma regra ou uma condição lógica para que um valor seja testado. O que eu quero testar aqui? Eu quero testar se a idade ela é maior ou igual à idade permitida. No caso aqui eu vou colocar 18, vamos falar lá do cenário da balada. Eu vou copiar essa condição aqui, ó, que vai me retornar verdadeiro ou falso, e vou colocar aqui, e vou apagar esse console log daqui. Então eu tenho um if aqui. Lembra que lá eu tinha o fim do C, representando o quê? Representando aonde que terminava o escopo, né? Onde que eu poderia seguir, onde que terminava aquela condição do if. Então aqui a gente vai representar por chaves, tá? Eu vou abrir chaves aqui e aí eu vou fechar chaves. E aí o que eu vou fazer? Ó, eu vou dar um enter aqui, abrir uma estrutura, tá? E o que acontecer aqui, né, dentro de chaves, só vai ser executado quando isso aqui for verdadeiro. Aí eu vou falar o quê? Eu vou copiar aqui essa frase aqui, só que eu vou falar assim, Luke, você... vamos colocar assim, né? Entre, por favor. Tá? E aí lembra que eu falei do escopo? Vamos ver então, né? Se eu colocar aqui fora, o que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó. Obrigado. Ou tchau, vamos colocar tchau, né? Só para ficar estranho por enquanto, para isso aqui ficar incomodando a gente, pra gente falar, mas a gente precisa resolver esse tchau, né? Tá estranho, tá? Deixa aqui incomodando a gente. Beleza, vou fazer a mesma coisa, eu vou copiar todo esse trecho de código que tá usando variável, enfim, e vou substituir aqui, ó. Tá vendo que eu só mudei as variáveis, tá? E vou colocar aqui. Então assim, teoricamente, vamos lá. Vamos debugar o código na nossa cabeça aqui. Vamos ler o código. Primeiro ele vai então aqui, ó, eu vou declarar a variável idade, que tem o valor 23. Eu vou declarar a idade permitida, que tem o valor 18. E eu vou declarar o valor aqui, né, a variável nome, que recebe Luke. Tá? Aí eu vou exibir no log a mensagem nome, que agora é Luke. Você pode entrar? Vou perguntar, né? Aí antes eu respondia true ou false porque eu dava print direto nisso aqui. Agora eu vou exibir isso aqui, ó, nome, entre por favor. Só que eu só vou exibir se a idade que eu tenho atualmente ali, ó, na nossa variável, que é a idade do Luke, for maior ou igual à idade permitida. E aí eu vou falar, por favor, entre, né? E depois eu falo tchau. Esse tchau tá estranho, né? Beleza. E aí depois eu vou falar aqui com a Leia. Então vai ter Leia, 14, aí vai ter aqui, ó, console, vai exibir. Leia, você pode entrar, tá? Como isso aqui tá solto aqui, né, do lado de fora, isso aqui sempre vai ser exibido. E aqui eu vou testar de novo, testar a condição. Idade, agora a idade é 14, porque a gente mudou o valor da variável. É maior ou igual que a idade permitida, que é 18? Não, isso aqui não é verdade. Então o que acontece? Se isso aqui não é verdade, isso aqui não pode ser executado, porque isso aqui é a condição para que isso seja executado. Então o que vai acontecer no caso da Leia?
Isso aqui não vai ser exibido. Eu não vou falar, Leia, por favor, entre. Eu só vou falar assim, Leia, tchau. Será que é isso mesmo, né? Então vamos ver o comando if em ação, ó. E foi isso que aconteceu. Eu cheguei aqui, ó. Luke, você pode entrar? Tá aqui, ó. Luke, você pode entrar? Que é a minha variável, né? Luke. Aí comparou e olha, isso aqui é verdadeiro. E aí ele falou, Luke, entre por favor, tá? Porque você atendeu a minha condição. E aí depois falou, Luke, tchau. Aí chegou a Leia ali, a próxima da fila. Leia, né? Aqui na variável, idade. Como eu estou alterando as variáveis, eu posso manter o código exatamente como ele estava antes. E a gente vai ver uma maneira de fazer isso melhor, mas por enquanto está resolvendo o nosso problema aqui, então tá legal. E aí eu pergunto, a idade da Leia é maior ou igual à idade permitida, que é 18? Não é. Então olha, eu não vou falar que a Leia pode entrar. Então essa condição aqui não permitiu que isso aqui fosse executado. Eu vou falar, Leia, tchau. E foi isso que aconteceu, ó. Leia, você pode entrar? Não. Então não. Leia, tchau. Que interessante, né? Então assim, ó, basicamente, né, o if ele vai fazer essa comparação aqui. Aqui a gente lembra que a gente brincou lá com os operadores? Aqui a gente pode brincar também, tá? Imagina que eu posso fazer o seguinte, ó. Eu tenho a idade permitida ou digamos que aquilo ali fica na portaria de um condomínio, tá? E aí, agora a gente tá colocando alguns contextos a mais, né? E aí, na verdade, aquela entrada é para duas coisas, tá? Ou a pessoa vai pra balada, e aí ela precisa ser maior de 18, ou ela tá indo, sei lá, pra escolinha, que fica ali no mesmo condomínio, por algum motivo. E a gente vai falar assim, indo para escolinha, e a gente vai colocar aqui, isso aqui vai ser um tipo de variável, tá? E aí, por enquanto a gente não entrou nesse mérito, tá? Mas como eu tô falando do Luke, o Luke não vai para a escolinha. Então eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui vai ser verdadeiro ou falso, lembra, né? Eu posso receber o falso aqui direto. Aí aqui na minha condição eu vou falar assim, olha, a pessoa tem que ter a idade suficiente ou ela pode estar indo para a escolinha. Aí vou fazer a mesma coisa, porque eu estou copiando o código exatamente a mesma condição, né? E beleza. Aqui para o Luke, tá falso. Se eu não mudar o valor aqui, o que vai acontecer aqui? Aqui vai continuar falso, tá? Porque eu não mudei o valor aqui da variável. Então, aqui na condição, lembra que a gente simplificou, né? Idade do Luke aqui, ó, é 23. É maior ou igual à idade permitida? True. Ou ele está indo para a escolinha? Aqui é falso. Quando eu tenho verdadeiro ou falso, pelo menos um é verdadeiro? Pelo menos um, porque a idade aqui é maior. Então, beleza, isso aqui vai retornar true. E no caso da Leia, olha, eu não mexi ali na variável de indo para a escolinha, então tá falso ainda. A idade dela é a idade permitida? Não, ela tem 14, a idade permitida é 18. Mas ela tá indo para a escolinha? Né? Ou ela tá indo para a escolinha? Também não. Eu falei lá que não é isso não. Então, olha, Leia, sinto muito, você não pode entrar. O que vai acontecer aqui? É isso aí, ó. O Luke pode entrar, né? Porque a gente não mudou, a gente colocou uma condição, mas se pelo menos um for verdadeiro, vai entrar. E aqui, como eu não tenho nenhum que seja verdadeiro, ela não vai poder entrar. Olha só que legal. Sugestão, tá? Volta lá para aquela aula de comparadores e começa a brincar com o if. Começa a colocar lá, misturar condições, e aí agora a brincadeira começa a ficar interessante. E aí você pode dar comportamentos distintos aqui para o seu computador, fazendo frases, né, para o ser humano. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui na Leia e vai perguntar, ela tá indo para a escolinha? Sim. True, né? Ela tá indo para a escolinha, sim. Aí o que vai acontecer? Leia, entre por favor. Então essas condições, lembra que a gente aprendeu a fazer perguntas para o computador? Agora ele está respondendo isso dentro de uma condição. E isso está dando para o computador a possibilidade de uma tomada de decisão. Mas aqui ainda tem o tchau, André. O que a gente vai fazer com esse tchau? Tá? Então eu criei uma condição que se isso aqui for verdadeiro,
ele vai então me deixar entrar, tá? E aqui, né, eu coloquei o ou. Se eu colocasse aqui o falso, né, colocando aqui de novo falso, ele vai não deixar a Leia entrar. Só que olha aqui, putz, sempre fica falando tchau, mesmo quando eu falei que pode entrar, por favor, né? Como que a gente resolve isso? Aqui no if, tá? A gente tem o if, e a gente pode ter aqui também o se não, tá? Se não. O que é o se não? É o contrário, né? Então, se a idade for maior que 18, ele vai imprimir o pode entrar. Só que o se não está no lugar errado aqui, tá? Então, aqui, ó, lembra que eu fechei o meu bloquinho? Por quê? Eu tenho mais uma condição aqui, ó, que eu vou colocar assim, ó, se não... Aí eu vou pintar de azul, né, para ficar certinho aqui. Se não, imprima tchau. Peraí, então... O se não, o que ele fez? Ó, o meu tchau agora, ele tá dentro do bloco do se. Então, não é sempre que ele vai ser executado. O que vai acontecer aqui? Ó? Exatamente o que o português está falando pra gente. Se idade maior que 18, então imprima pode entrar. Se não, imprima tchau. Ou seja, só vai imprimir o tchau se isso aqui for falso, tá? E como que eu falo se não em JavaScript? O se não em JavaScript, se não, eu estou muito confuso se é assim ou se é assim, né? O se não, ele é o else, ou seja, qualquer outra coisa, tá? Então, como que ficaria isso no código? Eu vou colocar aqui, ó, else, vou abrir e fechar o chaves e vou colocar o tchau aqui dentro. E eu vou copiar esse código aqui e colocar lá embaixo. Ó, lembra que aqui estava o false, né? Então, nesse caso aqui, essa afirmação ela é falsa. Nesse momento, a gente não vai ter mais esse tchau sendo emitido a todo momento, tá? Então, ele vai ser só quando a pessoa não puder entrar. Será que é isso mesmo? Rodei, agora sim. Luke, você pode entrar? Luke, entre, por favor. Leia, você pode entrar? Tchau. A gente pode melhorar, né? Não pode entrar. Vamos mudar lá atrás também, lá embaixo. E é isso aí. Então aqui a gente aprendeu, né, o comando de decisão, olha só que legal. Agora eu tenho aqui o computador respondendo de acordo com uma regra, com uma condição. Isso aqui é fundamental, enfim. Você vai usar muito. E agora a gente está começando a misturar bastante coisa. A gente está usando aqui as variáveis, que são os nossos endereços de memória. A gente está usando aqui as nossas condições, os nossos operadores lógicos. E isso aqui está dentro de um comando de decisão que vai fazer o seu sistema seguir por um caminho ou por outro caminho aqui. A gente está fazendo bastante coisa legal, né? O nosso código está ficando grande. A gente vai ver maneiras de melhorar isso. Se você tiver com dúvida, deixa nos comentários, eu vou tentar aí te ajudar. Também sugiro voltar nas aulas, né? Se ficou alguma dúvida ainda entre operadores, enfim. Dá uma olhadinha lá, mas fica à vontade também aí para mandar a dúvida nos comentários. E eu te espero aí no próximo comando, na próxima aula. A gente vai ver um pouquinho mais, um detalhezinho a mais aqui do if. A gente vai brincar um pouquinho mais com o if. E aí depois a gente vai começar a falar de um outro comando de decisão que é o switch ou o caso, enfim. Obrigado por ter assistido até aqui, um grande abraço e até a próxima aula. Falou, tchau, fui!